Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Olá, está no ar o Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Na última semana tivemos o primeiro encontro Porto e Mar do ano de 2022. E hoje eu recebo para falar sobre esse encontro o Dr. Lucas Rêmio e o Dr. Tiago Miller. Dr. Lucas, obrigado pela presença, prazer enorme ter você aqui com a gente no Porto 360. Max, eu que agradeço. É sempre um privilégio conversar contigo, participar das programações que você conduz, do Grupo Tribuna, você que é o showman do jornalismo portuário brasileiro. Obrigado pela oportunidade. Tá cada hora me inventando um nome esse pessoal, viu, doutor Tiago? Obrigado pela presença aqui junto conosco. Que bom ter esse debate qualificado com vocês dois de um evento extremamente importante para a nossa região. Sem dúvida. Obrigado, Max, pelo convite. Parabéns aí à Grupo Tribuna pela realização. E, de fato, foi um show. E acho importante você repercutir, porque dessa vez nem todos puderam acompanhar, embora houve uma cobertura muito importante durante o final de semana, bastante rica. Mas é importante a gente continuar discutindo, né? Porque eu estou brincando que foi a terceira audiência pública, né? Foi uma audiência pública, na verdade. Nós vamos tratar desses temas aqui, e eu fiz questão de trazer não só o Dr. Lucas, mas o Dr. Tiago, porque a gente tem duas percepções, né? O Dr. Lucas, ele estava comigo ali na roda de debate, juntamente com o ministro, e o Tiago estava acompanhando o evento lá no auditório. E aí a gente consegue ter as duas percepções. Doutor Lucas, vou começar pelo senhor, porque eu gosto de descortinar também o evento, né? A gente tem a realização do evento, óbvio que a gente tem a cobertura do jornalismo, mas muitas vezes as pessoas não conhecem os bastidores, né? E quando eu formatei o evento, né, conversando com a diretoria do Grupo Tribuna, a primeira coisa que eu pontuei foi: eu quero trazer os colunistas, né? Um evento com o ministro, a gente tem que trazer os nossos colunistas do jornal A Tribuna e os colunistas de Popa Proa, porque a gente consegue aí dar uma capilaridade, né? E de alguma forma ser muito heterogêneo, se assim eu posso colocar, em todas as percepções. Como é que você recebeu o convite, né? Porque a gente tem um grupo ali dos colunistas no WhatsApp. Quando eu coloquei lá no grupo, repercutiu bastante, mas, doutor Lucas, como é que você recebeu esse convite? Foi uma grande surpresa? Foi, Maxwell. Inclusive, superou as minhas expectativas. Quando você nos informou sobre a formatação do evento, eu, de cara, identifiquei que seria algo diferente, em razão da participação dos colunistas, desses especialistas, porque você, organizando dessa forma, você torna um evento multidisciplinar, eclético, mas foi além do que eu imaginei, porque realmente foi ali, como o doutor Tiago disse, uma espécie de uma audiência pública com perguntas e respostas, oportunidade para colocações. Então, fugiu daquele lugar comum, que tem sido os eventos no geral, de apenas um ministro ou alguma autoridade falando e as pessoas tendo pouco tempo ou nenhum tempo para falar, para expor ideias, para questionar. Então, realmente foi um fórum, foi um evento muito importante e diferenciado de discussão, que trouxe uma série de esclarecimentos e, sem dúvida, que foi prestado um grande serviço público ali com relação ao esclarecimento de questões cruciais da desestatização. Doutor Tiago, deixa eu pegar a tua opinião, né? Você que estava lá no auditório, né, acompanhando todo o evento, quando você chegou ali no auditório e viu os colunistas, né? Foi uma grande surpresa para todos que estavam ali, porque, como propriamente o doutor Lucas colocou, né, foi uma grande oportunidade para que nós pudéssemos ter a opinião, né, de todos aqueles
com as suas especialidades, se assim eu posso dizer, né? A gente tinha ali especialistas em gestão de recursos humanos, especialistas em investimentos, especialistas em direito marítimo, ou seja, a gente tinha uma série de atores debatendo com o ministro, cada qual com o seu papel. Foi uma grande surpresa também, doutor Tiago, para quem chegou no evento? Max, eu acho que foi uma surpresa positiva, porque como o doutor Renio levantou, você trouxe ali a multilateralidade, quer dizer, você trouxe uma nova proposta. Então, vários aspectos foram debatidos, foram trazidos, o que não é comum, né, nas audiências públicas, acabam se repetindo um pouco aí os atores do setor, né, e aí eu aproveito aqui o ensejo para te parabenizar pela escolha também dos colunistas, porque você tem aí um Gésen de Oliveira, um Bussinger, você trouxe aí para o setor algo que era mais do que necessário, que é uma discussão sobre a tecnologia, o Ricardo Pupo, a própria professora Eliane, né, o Hudson, o Renio aí com uma visão mais, né, do capital trabalho. Então, assim, eu acho que isso e deu uma dinâmica muito boa para ele, não só a primeira parte, como depois o ministro responder perguntas de A a Z. Então, acho que valeu a iniciativa, acho que enriqueceu a discussão. A gente já vai entrar no ministro, né? Antes da gente entrar no ministro, doutor Lucas, a gente percebeu ali que antes da entrada do ministro, né, todos os colunistas colocaram a sua percepção, né? E eu vou pensar alguns pontos aqui e queria compartilhar isso com os dois, pegar a opinião dos dois também. Algumas questões que me chamaram a atenção, né? Primeiro, todas as associações presentes, contrária ou não contrária à desestatização. Isso não ficou muito claro para mim, principalmente pelo posicionamento de todos, né? Eles eram favoráveis desde que algumas condições ocorressem, né? E cada qual ali pontuou a sua condição. A gente sabe que a gente não tem muito tempo para essa desestatização do Porto de Santos. Eu acho que vai ficar muito difícil atender a todos. E aí também outros dois pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, a questão da estabilidade jurídica. Todos, né, foram unânimes em estar preocupado com a questão da instabilidade jurídica. Eu cheguei até a pontuar que o grande problema da instabilidade jurídica no nosso país é o nosso idioma, né? Porque a gente tem o péssimo hábito de colocar o C, o E, o OU, e aí isso gera um problema jurídico gigantesco. Tenho dois advogados aqui, eu não sei se vocês concordam comigo. E o terceiro fator, que foi uma grande surpresa do evento, né, foi a alta disponibilidade que já existe de mão de obra no mercado, né? O Ricardo Pupo pontuou isso de forma muito clara. Ele falou, olha, o meu processo seletivo, ele é permanente. Ou seja, tem uma proposta de 60 mil empregos aí na mesa, mas já existe uma alta demanda de emprego e falta de capacitação desses profissionais. Na tua visão, doutor Lucas, teve mais algum ponto e qual a sua percepção em relação a esses pontos que foram colocados? Maxon, começando aí, puxando a sardinha para minha brasa, o assunto que eu sou mais apaixonado e costumo lidar, que é a relação capital-trabalho. Claro. Essa questão da tecnologia, e é algo assim inovador que você trouxe para Porto e Mar, é muito importante porque nós sabemos como a tecnologia tem avançado de forma extraordinária nos portos internacionais. Essa questão dos ghost terminals, terminais fantasmas, já é uma realidade na Europa, mais recentemente virou realidade na Ásia também, na China mais especificamente. Em algum momento essa realidade vai chegar ao Brasil também. Enquanto não chegam os terminais fantasmas, de qualquer maneira, o nível de mecanização, de automatização dos terminais já tem aumentado. Você que é um estudioso desse tema também. Então, eu digo o seguinte, que preocupa-se muito aqui no Brasil com a questão da reserva de mercado. E os trabalhadores, até de forma legítima, batalham bastante por essa questão. Mas o que realmente tem o potencial de garantir, Max, o mercado de trabalho para esses trabalhadores portuários, seja da atualidade ou os que vão ingressar no mercado de trabalho no futuro próximo, é justamente a capacidade de se adaptar e de atender essa necessidade de uma nova formação, uma formação mais tecnológica, uma formação mais técnica, porque o trabalho portuário ele não deixa de existir, mas ele muda de configuração. Então, é muito importante que os trabalhadores assimilem isso, os sindicatos, para que eles se reciclem, para que eles tenham acesso também, como disse o ministro. Infelizmente, o sistema de ensino profissional marítimo é um sistema que não funciona. Então, isso tem que ser revisto também. Existe o investimento dos operadores, dos terminais,
existe a verba, mas, infelizmente, isso não se traduz em cursos na prática para os trabalhadores. Isso precisa ser resolvido também. Inclusive, em termos de boas práticas internacionais, Max, encaminhando para o final aqui, o que a Convenção OIT 137 diz? Quando foi editada uma norma já prevendo os efeitos da automatização, da crescente mecanização, lá na década de 70, o que a OIT firmou como princípios norteadores para se aplicar aos trabalhadores? Requalificação e redirecionamento. Então, aqui no Brasil, essas duas diretrizes têm que ser, para ontem, levadas muito a sério e requalificar aqueles trabalhadores que têm essa vontade e tenham essa disponibilidade para se adaptar a essa nova realidade do trabalho portuário, e aqueles que não puderem ou não quiserem se readaptar serem redirecionados para algum trabalho na logística. Sabemos que a logística é enorme, vai muito além do porto, ou em algum outro setor onde eles possam atuar. Doutor Rênio, eu quero me aprofundar um pouquinho mais, se o senhor me permitir, porque esse tema é muito importante e a sociedade se preocupa muito com isso, né? Eu costumo dizer que o cidadão ele sente o porto quando tem emprego. Se não tiver emprego, o cidadão não sente o porto, né? Todo o resto, no meu entendimento, é conversa, né? Porque o cidadão ele quer um emprego. Eu acho que esse é o grande retorno que o setor portuário dá, principalmente para a sociedade. E quando a gente fala do emprego, eu vi uma lucidez muito grande do ministro, né, no qual ele pontua a falência do sistema de capacitação atual, né, até propriamente o Fundo da Marinha completamente contingenciado e não necessariamente voltando para os investimentos que são necessários nesta situação. E aí ele fez uma sugestão do Sistema S, e aí eu até contra-argumentei ele, dizendo que hoje a mão de obra, principalmente que está chegando no mercado, né, ela não é uma mão de obra que tem interesse dentro do setor portuário, porque talvez o Sistema S seja um sistema de capacitação do trabalho braçal também, não do trabalho tecnológico. Aí vai minha pergunta. Com esses altos investimentos que a gente tem na área de tecnologia e automação, como você colocou, mundialmente falando, isso já está aqui no quintal de casa. Será que a gente não tem que ter um novo formato para atrair essa nova mão de obra, essa nova geração que está chegando e também requalificar aquela que, na verdade, vai ter de se adaptar a esse novo mundo, que, na verdade, no meu entendimento, já não é novo, né? Já é um mundo até um pouco antigo? Exato. Maxwell, sem dúvida. O sistema curricular tem que ser modificado, e com relação ao Sistema S, penso eu que deve ser privilegiado o projeto que foi alinhado entre capital e trabalho, entre FENOP, Federação Nacional de Estivadoras, FENCOVIB, enfim, houve ali um encontro de interesses, uma solução consensada de capital e trabalho no sentido de criar um Sistema S portuário. Penso que, embora o Sistema S já existente, no nível geral, genérico dos transportes, possa ser uma saída, mas eu acredito que essa possibilidade do Sistema S portuário não deveria ser descartada, porque é algo que, como eu disse, foi uma solução consensual entre capital e trabalho, algo que muitas vezes é difícil, e quando você parte para uma solução especializada, muito embora você já tenha um sistema que é geral dos transportes, mas sendo possível montar um sistema específico do porto, penso que essa solução deve ser privilegiada, porque aí as soluções elas vão ser mais direcionadas, vão ser mais cirúrgicas, se você tiver um Sistema S portuário como o que foi concebido pela FENOP, pelas federações de trabalhadores. Doutor Tiago, muito foi debatido a questão da instabilidade jurídica, né? A própria Luciana Grise mencionou que a própria documentação da desestatização ela tem muito mais desvantagens do que vantagens, na verdade, dentre outras colocações que foram feitas, e até propriamente a doutora Iliane colocou que a instabilidade, principalmente dos contratos existentes para com a desestatização, é uma preocupação latente do mercado. Como é que você percebeu a posição do ministro, principalmente em relação a este tema, que é um tema que nos preocupa e preocupa bastante, Tiago? Olha, Max, eu vou ser bem franco, né? E eu vou, eu tenho uma posição diferente um pouco dos meus colegas que levantaram a questão da segurança jurídica. Por quê? Você falou no início, né? As associações, né, às vezes colocam ressalvas, estavam preocupadas. As associações, de uma forma geral, a preocupação delas era com o cronograma, né? Você falou bem, né? E o ministro falou: olha, o cronograma está anunciado. De fato, eles tentaram cobrar uma promessa inicial que era realizar Vitória e Barra do Riacho,
para experimentar e depois ir para Santos, mas nós vivemos um país que a cada 4 anos tudo pode mudar. Então, a programação foi para... Agora, e por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente fala, eu sou a favor, mas... a gente tem usado o tema segurança jurídica, nesse momento, de uma forma um pouco vazia. Por quê? Na Codesa foi reclamado, né? Há 1 ano as associações estão colocando, estão discutindo, e o que a gente percebeu do resultado da Codesa é que a segurança jurídica ela foi entregue. Hoje, quem decide se fica, em que condições, é o arrendatário. E o ministro colocou isso, falou, olha, gente, eu acredito que a gente deu esse passo. Então, para os contratos em vigor, né, os arrendamentos em vigor, está garantido. Se você não quiser negociar, você tem os termos hoje já fixados, retiram-se as cláusulas que eram cláusulas que davam vantagem para o poder público e segue o jogo. Então, a gente está acostumado, né? A gente tem um pouco de receio no país, é uma mudança que está se propondo, está mudando quem é o teu contratante. Então, acho que, nesse ponto, o representante da FENAMAR, o Marcelo, foi feliz, né? Olha, a gente tem um certo receio, mas acho que está na hora da gente, né, tomar coragem e encarar, e conceitualmente todo mundo é favorável. Então, eu acho assim, ainda tem alguns pequenos detalhes, dizem respeito aos processos, os pedidos em andamento, prorrogação, substituição, reequilíbrio. Esse é um ponto que ainda está um pouquinho nebuloso, mas na primeira audiência pública, o secretário Piloni disse que iria olhar, né, ter um olhar sobre isso, a gente levantou esse tema. Então, eu acredito assim, que o governo, o Ministério devolveu, eu acho que ele garantiu essa segurança que era um receio no início. E agora é uma questão, né, de afinar. Mas se você me permite tocar num ponto que você falou um pouco antes, o que me chamou muito a atenção, inclusive tem a fala da Luciana, que é uma preocupação com a cidade. Eu achei a postura do prefeito, você convidou ele há 1 ano atrás, eu achei 1 ano atrás ele era um pouco perdido nesse processo, mas eu achei ele muito seguro. Eu acho que ele trouxe 3 temas importantíssimos. Ele falou claramente, olha, a gente quer os cruzeiros, a gente está viabilizando, né, estamos discutindo a mudança de área, a gente quer os cruzeiros, porque os cruzeiros são importantes, a indústria do turismo é importante para a cidade. Ele tocou na questão do cais público, porque olhando a mão de obra portuária, que eu acho que é essa mão de obra portuária que para onde faz sentido esse aperfeiçoamento, né, que é esse trabalhador portuário, acho que ele é que carece aí, né, desse investimento. Então, eu achei e aí veio o quê? Veio uma preocupação com o interesse local, que, de fato, o Porto de Santos é um porto do Brasil, mas é a cidade de Santos que também tem os ônus, né, de ter o porto encravado aqui na cidade, que eu vejo como um bônus, que eu olho como você. O que ele deixa aqui, emprego, deixa remuneração, isso é interessante para a cidade. Mas eu achei essa posição do prefeito muito interessante, né, e ela surgiu, o que não tem aparecido tanto, né, nas audiências públicas, nos debates, mas surgiu na sexta-feira, que é esse olhar para a cidade. O que vai ficar para a cidade, além dos empregos? Já conseguiram o túnel do Maciço, estamos falando do túnel entre as margens. Então, assim, esse olhar, né, inclusive a pergunta também da Luciana no final foi interessante, quer dizer, por que não impor, né, a assunção dos 17 compromissos da ONU, né, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável? Então, achei isso um novo olhar aí, a tempo, né, da desestatização para a nossa cidade. Eu concordo com você, eu acho que o nosso prefeito, o Rogério Santos, ele foi muito feliz nas colocações dele, principalmente porque, ao longo do nosso debate, né, muitos presidentes de associações reclamavam, né, que a proposta que estava aí era que estava sendo proposta pelo governo federal e eles tinham que analisar aquela proposta porque a sociedade não engajava necessariamente dentro deste debate. E, francamente falando, Porto, a gente sabe que é um pouco mais complexo esse debate e a gente precisa de encontros como esse que foi feito pelo Grupo A Tribuna para que a gente possa debater em alto nível, né? Imaginar que a sociedade vá comprar determinadas pautas, eu acho que fica um pouco distante da realidade. E o prefeito foi muito feliz quando ele falou dos cruzeiros, né? Eu sou um grande defensor, porque eu acho que é o grande retorno também que as operações portuárias dão para a cidade, principalmente também na relação de emprego. Então, o prefeito foi muito lúcido e é uma preocupação que eu tenho, que é a relação do cais público, né? E quando a gente fala de cais público, Lucas Rênio, a gente tem essa mão de obra que hoje está lá.
né, que a gente sabe que necessariamente trabalha com a exclusividade em determinados aspectos, e em outros aspectos já não mais, né, já não existe mais essa obrigatoriedade, ou ela é muito menor. A partir do momento da desestatização, da forma como ela está sendo composta, né, estas pessoas, você que é um especialista nisso, né, estas pessoas, elas vão ficar sem função, ou seja, eu vou me aprofundar um pouco mais no meu questionamento, tá? Se você me permitir, pela liberdade que a gente tem. O OGMO acaba? Max, o OGMO não acaba, mas não há como negar que se não houver espaço para o cais público nessa nova fase do Porto de Santos, isso é, se a desestatização realmente acontecer, e tem tudo para que realmente aconteça, isso irá causar um impacto muito forte, direto, com relação à mão de obra avulsa. Porque, inclusive, o prefeito mencionou lá alguns números, a absorção da mão de obra avulsa, dos TPAs do OGMO, por parte do cais público, gira em torno de 60% dessa mão de obra. Então, imaginemos, de repente, daqui a alguns meses, simplesmente não existirem mais esses operadores que requisitam, ou eles não terem mais esse espaço para operar no porto. Essa mão de obra vai ficar ociosa, ou seja, vai gerar um problema social, e aí a gente entra na questão que, como o doutor Tiago disse, foi muito bem destacada pelo prefeito, nós temos aí, tanto da parte do capital quanto do trabalho, esse contingente grande de avulsos que é absorvido, que é requisitado pelos operadores do cais público, e os próprios operadores, a parte do capital, que são operadores locais. Como disse o prefeito, são pessoas que vão nos mesmos shoppings aqui que nós, compram nas mesmas padarias, nos mesmos açougues, ou seja, é um interesse público, em termos de relação porto-cidade, muito forte a questão do cais público aqui para a nossa região, para a região portuária da Baixada Santista. Então, Marcos, o OGMO não acaba, mas não há como negar, e isso deve continuar sendo um ponto de atenção muito forte, que isso causaria um impacto enorme, gigante, nas oportunidades de trabalho, de engajamento dos TPAs. Doutor Tiago, eu, dentro desse processo, né, de debate, teve algo também que me chamou bastante atenção, porque há não muito tempo atrás, né, eu via o setor portuário em coro, né, falando da descentralização portuária, ou seja, levar efetivamente as decisões para a ponta, né? Ou seja, vamos levar a decisão para quem está vivendo o processo, para quem está vivendo o problema diariamente, né? Ou seja, deixar a decisão administrativa, operacional ou de autoridade dentro do Porto de Santos, né? Com as pessoas que lá estão, em Itajaí, em Manaus, ou seja, quando eu li a documentação, ficou muito claro para mim, particularmente falando, que esta questão da descentralização ela acaba, porque todas as decisões, a partir de agora, efetivamente, no que tange regulação, principalmente, ficam em Brasília. E isso acaba definitivamente. Ou seja, jogamos uma pá de cal nesse assunto com o processo da desestatização, doutor? Vamos lá, Max, a gente sempre se prepara, né, para o teu programa, porque você sempre vem com as perguntas, né, mais complexas, então eu até cheguei no final de semana a refletir sobre isso. Por quê? O nosso representante da FENOP, né, o Sérgio Aquino, que é um conhecedor do assunto, ele vem junto com os demais representantes do setor, reclamam dessa centralização em Brasília que a Lei 12.815 impôs para todos nós. Então, assim, isso não vai mudar muito, quer dizer, a gente vai continuar centralizado em Brasília, mas hoje o novo concessionário ele volta a ter poderes que a SPA e a antiga CODES perderam nesse processo. Então, a SPA deixou de ser a contratante e o concessionário volta a ser o contratante. Então, em alguma medida, né, você vai ter a decisão, né, aqui com o concessionário. Mas decisões importantes, como principalmente o PDZ, o regulamento do Porto e outras, são submetidas ao crivo ou do poder concedente, que é o Ministério da Infraestrutura, ou da ANTAC. Então, assim, não muda muito, mas tem essa volta aí do protagonismo do contratante, né, do concessionário, estar aqui localmente, o que a autoridade portuária, a SPE, perdeu na reforma de 2013.
Doutor Tiago, doutor Lucas, eu vou fazer esse recorte, porque, na verdade, quando eu convidei os dois, né, principalmente após o evento, é porque eu tinha plena convicção que vocês poderiam responder todas as dúvidas, né? A gente está falando em aproximadamente, foram 3 horas de evento, né? Eu falei, como é que eu vou construir uma pauta, né? Eu tenho que deixar o assunto seguir para que a gente consiga usar do conhecimento de vocês para esclarecer essa grande audiência que a gente tem. É óbvio que a gente não vai conseguir, em meia hora de programa, atender as 3 horas que nós tivemos de evento, né? Por incrível que pareça, foram 3 horas de evento. E aí eu vou pegar duas frases do ministro, né? Duas situações, uma frase e uma situação, e eu quero que os dois comentem estas situações. Eu vou começar pela primeira, que foi uma frase que me marcou muito, Lucas. O ministro disse o seguinte: eu nunca imaginei que na minha vida a iniciativa privada fosse pedir para o governo ir devagar. O que se tira dessa frase que foi colocada pelo ministro, Lucas? Porque isso gerou um alvoroço gigantesco no evento, né? Max, essa frase foi muito interessante mesmo, e não podemos negar que o ministro tem razão. Muitas das pautas que o setor privado vinha reivindicando nos últimos anos, talvez até nas últimas décadas, o atual MINFRA viabilizou isso, colocou isso em prática. Foi a agilidade, o planejamento, o cumprimento de cronogramas. Inclusive, o próprio secretário Diogo Piloni, secretário de Portos, também costuma dizer isso. Poxa, mas sempre houve uma crítica do setor privado no sentido de que o poder público não cumpria os cronogramas, não cumpria as metas, e nós agora estamos caminhando no sentido de cumprir. Agora, Max, eu penso que isso passa muito, e aí conjugando a fala do ministro com as falas dos presidentes das associações, de ABTP, de FENOP, de Abratec, eu penso que passa muito por uma outra frase do ministro, que se ficarmos correndo atrás ou tentando fazer acontecer o modelo ideal, nós não chegaremos a lugar algum. Então, temos que fazer o modelo possível. E eu penso que é nisso que o MINFRA está trabalhando, como o doutor Tiago disse, em termos de segurança jurídica. Já existe uma situação boa, não é ideal, como costuma dizer o ministro, mas é uma boa situação. Existem alguns pontos que podem ser melhorados, ajustados? Existem, mas em linhas gerais, realmente não há do que se reclamar com relação ao ritmo, até mesmo porque o ministro tem razão também quando diz que o tema desestatização não começou a ser discutido esse ano. Quando nós falamos desse tema, já remete a 2, 3, 4 anos atrás, ou até mais, quando começou a se falar da desestatização da CODESA. Então, esse tema não é novo, realmente, além das audiências públicas oficiais e as extraoficiais, como a que você promoveu na sexta-feira, muitas reuniões, o MINFRA tem se colocado à disposição para o debate público. Então, eu penso que ele tem razão quando ele diz que não se deve reclamar do ritmo. Doutor Tiago, deixa eu pegar a tua opinião sobre essa fala do ministro também, né? Porque os dois são especialistas e quando o ministro falou isso, eu, francamente falando, olhei para o auditório e todos, de um modo geral, né, ficaram meio que perplexos com isso, porque é uma grande realidade do que está acontecendo hoje dentro do governo, né? Como é que você recebeu ali? Como é que foi o burburinho entre as pessoas que lá estavam? Porque você estava no meio de todos ali, né, doutor? Olha, Max, eu tenho dito, né, que esse ministro ele fez um feito quase inédito. Por quê? Ele ditou a agenda, né, e foi, inclusive, no evento, o Bussinger reconheceu, né, esse dado, essa característica da liderança. Então, ele ditou a agenda, ele planejou e está executando em tempo de iniciativa privada. E tem um dado, tem um fato aí que eu acho que é inédito, que ele conseguiu, Max, congregar tanto essa agenda junto à ANTAC, TCU e Congresso. Se a gente for lembrar um pouco para trás, os projetos ou morriam dentro do TCU ou o Congresso atrapalhava. Ele aprovou mini-reforma, ele aprovou BR do Mar, conseguimos agora o reporto. Então, assim, ele conseguiu 3 instituições fundamentais para a infraestrutura, Congresso, TCU e ANTAC, e ele conseguiu trabalhar muito bem. Então, isso deu uma dinâmica que o setor privado não estava habituado vindo do poder público. Então, isso assustou, né? E como é uma mudança grande, e a gente está falando de grandes investimentos, é natural esse receio, né? E o que eu reconheço, né, do ponto de vista aqui da iniciativa privada, é que
o tempo de audiência pública, para o tamanho, para o volume de informação e de instrumentos que são colocados à disposição, ele ficou apertado. Né? Se pensar que começou em fevereiro, a gente está terminando amanhã, né? Amanhã é a última data para a gente subir. Então, assim, esse prazo é um prazo curto. Por quê? Porque você coloca ali, você não tem uma devolutiva. Dali vai a ANTAC, faz uma devolutiva mais formal e vai para o TCU. Então, esse é um receio natural, mas a dinâmica que foi posta pelo ministro foi uma dinâmica que surpreendeu e acho que a fala dele deixa a gente sem resposta. Eu concordo com você, e aí eu sei que não tem ninguém ouvindo a gente, né? Mas eu fiz uma provocação para o ministro e eu queria dividir com vocês se a gente pode dar como certo, né, a chegada do Marcelo Sampaio para o lugar do ministro, porque eu perguntei para o ministro se o projeto decolaria, né, após a saída dele do Ministério da Infraestrutura. Não poderia me privar a essa pergunta e eu a fiz, né? E pela resposta do ministro eu senti que é o Marcelo que vai sentar na cadeira, né? E a pergunta que eu queria fazer para os dois, vou começar pelo doutor Tiago. Marcelo senta na cadeira, doutor, é isso? A gente pode antecipar? Essa é a expectativa, Max. Eu acho que a tua pergunta era necessária e a resposta do ministro era esperada, né? Então, todo mundo está confiando que vai o Marcelo, porque é necessário que haja seguimento, mas a dúvida é se a equipe, de uma forma geral, vai se manter, principalmente, né, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Porque se a gente tiver uma perda de figuras relevantes que hoje estão levando esse processo adiante, eu acredito que o projeto como um todo, ele só sobra, né? Ele pode naufragar e o cronograma não ser respeitado. Porque o ministro brincou, né? Ele vem brincando que ele é o pinguim de Madagascar, mas, de fato, assim, eu acho que ele liderou esse processo, ele é muito mais que o pinguim, mas a equipe que ele tem na secretaria é uma equipe, né, impecável. O trabalho vem sendo feito por Piloni, por Fábio Lavor, né, a Flávia, quando esteve lá, hoje a Ana Luísa, né, o Dino. Então, assim, eu acho que esse é o segredo para a gente saber se esse processo... Acho que a partir de 2 de abril a gente vai ter aí esse cenário um pouquinho mais claro. Doutor Lucas, podemos dar como certa? É o Marcelo que senta na cadeira? Se existia algum resquício de dúvida, essa dúvida deixou de existir quando ele respondeu a tua pergunta, Maxwell, porque a tendência natural, não só do MINFRA, mas como dos demais ministérios, como tem sido noticiado, é que os secretários executivos assumam. E aí, quando ele respondeu, olha, eu sempre levei meu secretário executivo para as reuniões, com o presidente da República e tudo mais. Eu ouvi né? isso. Então, penso que podemos dar como, de repente, 99,9% certa essa questão. Nomeação do ministro. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu queria dividir uma coisa com vocês dois e com o nosso público também, né? Eu percebi de forma muito clara o preparo desse ministro, né? E o quanto de know-how, experiência ele tem para tocar estes projetos. Eu acho que a gente precisa reconhecer o conhecimento que ele tem, né? Não é um conhecimento político, é um conhecimento bastante técnico. Eu estive ao lado debatendo com ele e percebi claramente, né, que por trás do ministro existem muitos tigres, mas muitos felinos. Mas na frente do ministro, todos eles se tornam gatinhos muito mansos. Doutor Tiago, obrigado pela presença aqui. Prazer enorme te ter no programa Porto 360, sempre trazendo informações técnicas e de qualidade para essa audiência gigante que a gente tem. Obrigado, Max. Parabéns aí pelo programa, parabéns pelo evento. Acho que isso ajuda a cidade a progredir, né? Você traz informações e você transborda, né, os limites da cidade. Isso é muito importante para a gente, né? O nível dos debates que você traz. Você tem trazido gente do Brasil inteiro, feito eventos com autoridades de fora. Então, assim, parabéns. Acho que você tem ajudado aí ao setor, ao desenvolvimento do setor e da cidade também. Obrigado pelo convite. Imagina, doutor. E eu, como bobo que não sou, para receber o ministro, eu levei meu time de colunistas, né? Vou fazer o quê? Falei para o Alexandre Lopes, posso levar todos os colunistas do jornal? Ia eu sozinho lá? Não, levei o doutor Lucas Renio e todos os colunistas do jornal, e o Alexandre Lopes aprovou de imediato. Doutor, obrigado mais uma vez por estar junto comigo lá, Lucas, e
por esse debate tão qualificado numa tarde tão proveitosa como aquela. Acho que a gente entrou para a história do Porto, tá? Sem dúvida, Max, foi um dia histórico, não só pelo primeiro encontro Porto e Mar, mas por tudo que aconteceu em termos de TV Tribuna naquele dia, pelo teu aniversário também, que foi no mesmo dia, e sem dúvida que foi um dia histórico. O privilégio é todo meu, Max, de alguma forma participar dessa revolução, desse trabalho fantástico, diferenciado que você tem feito junto com o Alexandre Lopes e toda a equipe de A Tribuna, e destacar aqui que, com relação ao tema Capital Trabalho, como eu disse lá no evento, procurei pelo menos destacar os dois principais pontos são a questão do cais público, porque a falta do cais público mexe diretamente com a questão da requisição dos avulsos, isso geraria um impacto social muito forte, um problema social realmente, e a liberdade de contratação, seja diretamente na desestatização com relação à guarda portuária, que pode ser uma trava para o novo concessionário, seja numa discussão mais ampla, que, como o ministro disse, deve prosseguir com relação à liberdade de contratação, sistema de prioridade ou exclusividade, é importante garantir para o setor privado a livre iniciativa com a liberdade de contratação, escolher o modelo de contratação, escolher quem vai contratar e sem esses obstáculos, sem essas amarras que existem hoje em dia na relação capital-trabalho no Porto. Obrigado, Maxson. Eu concordo com você. E os cruzeiros também. Vou continuar sempre batendo nessa tecla, porque são situações extremamente importantes para o retorno do Porto para a nossa sociedade. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio Institucional.